Ricardo Costa, é um prazer e é uma honra ter-te aqui neste segundo podcast da PwC Minds Over Matter. E é uma grande responsabilidade para mim ter esta oportunidade de conversar contigo. Eu queria começar por fazer uma breve introdução do teu percurso, Ricardo. Nasceste em Braga, licenciaste em Engenharia e Gestão Industrial e concluíste o MBA Internacional na Católica Porto Business School. De seguida passaste a liderar o grupo Bernardo da Costa e em 2017 criaste o grupo Departamento da Felicidade, uma iniciativa pioneira que tornou numa das maiores referências das novas lideranças em Portugal. Aliás, a palavra felicidade confunde-se com Ricardo Costa nos últimos anos. Portanto, este teu papel na liderança foi reforçado quando assumiste a presidência da Associação Empresarial do Minho e como reconhecimento pela tua contínua contribuição para as relações internacionais e diplomacia empresarial, foste nomeado cônsul honorário do Kosovo em 2023. A par do teu trabalho na área de negócios, és colunista do jornal Expresso e tens trabalhado com sucesso a tua presença nas redes sociais, sendo a personalidade mais influente em Portugal no LinkedIn. Em suma, és uma personalidade de destaque no cenário empresarial e social e a tua liderança e compromissos estendem-se em várias esferas de influência, contribuindo de forma positiva para o desenvolvimento e prosperidade de diversas regiões e organizações. Muito bem-vindo, este é o nosso convidado de honra, Ricardo Costa. Ricardo, só antes de eu passar à questão, há aqui algumas palavras que eu acho que te caracterizam e gostaria que tu validasses esta nossa perspectiva. És rural, tenacidade, força de vontade, capacidade de trabalho, inovação e felicidade. Bom dia, antes de mais, Betty, é um gosto enorme poder estar aqui neste podcast. Eu tenho um carinho muito especial pela PwC, que foi reforçado, sendo a PwC um dos principais parceiros da Associação Empresarial do Minho, desde a primeira hora, e por isso é uma honra estar aqui hoje. Obrigado também pelas palavras de introdução. Respondendo à questão, sim, sinto-me um rural, sinto-me um bracarense de gema, alguém que defende a sua cidade e a região do Minho e a região norte com unhas e dentes, porque infelizmente ainda continuamos a assistir que a grande maioria das decisões que afetam o nosso país são tomadas num escritório em Lisboa de alguém que não conhece a realidade do terreno. E eu tento lutar contra isso, porque eu acredito que nós, para tomarmos as decisões certas, devemos ter a maior informação possível. E hoje é muito fácil nós termos acesso à informação e num país tão pequeno seria muito fácil também ter pessoas que conhecessem a realidade, as idiosincrasias das regiões, das populações e não fazer de sábio e pensar que eu vou decidir algo magnanimamente e que vou afetar positivamente as pessoas quando não conhecem essa realidade. Por isso, nesse aspecto, sinto-me rural, apesar de me sentir muito bem em Lisboa, apesar de adorar o nosso país e a nossa capital, mas tenho com este cunho de achar que Portugal é muito mais do que simplesmente Lisboa e que há regiões do país, e mais concretamente a nossa região, contribui imenso para o nosso crescimento económico, para o nosso PIB, para as nossas exportações, para a geração de riqueza, para a criação de emprego, e não temos o reverso, isto é, não temos um investimento que corresponda a essa nossa contribuição para a riqueza nacional, e por isso esse foi também um dos objetivos da criação da Associação Empresarial do Minho, e temos vindo nestes 3 anos a desempenhar esse papel, digo eu, com algum sucesso, porque pelo menos já reconhecem que há no Minho um movimento associativo que agrega, que tem na cooperação um dos seus principais pilares, porque nós acreditamos que a região, no seu conjunto, é muito mais forte do que cada uma dividida por comunidades intermunicipais ou por municípios. Quanto às outras palavras, também tudo o que tem a ver com o trabalho, com a tenacidade, tudo o que tem a ver com o esforço. Eu, felizmente, a minha família originalmente não era uma família abastada. Eu digo às vezes, e aqui vou dizê-lo mais uma vez, o meu pai chegou a passar fome, por isso não vimos propriamente uma família abastada, felizmente com muito trabalho, com muito suor,
suor, com muito esforço, conseguimos criar uma empresa, depois um grupo empresarial que já permite com que nós sejamos responsáveis também por uma parte da vida das outras pessoas, que são as nossas pessoas, os nossos colaboradores, e isso também foi constituído com muito esforço, com muita resiliência, com muito sacrifício, e por isso eu orgulho-me desta história, que eu tive o privilégio de herdar este legado que foi deixado primeiro pelo meu avô ao meu pai e ao meu tio, depois pelo meu pai e ao meu tio a mim e ao meu irmão, e que hoje, infelizmente já sozinho, tenho esta responsabilidade de continuar a transmitir às próximas gerações, apesar de algo também que eu digo muitas vezes, eu não tenho aquele grande objetivo de que seja um membro da família a tomar a conta do negócio quando eu o deixar. Aliás, acabei há um mês, mais ou menos, nomear um CEO para o Grupo Bernardo da Costa, que não é da família, mas tem aquilo que é mais importante, partilha dos nossos valores, dos nossos princípios, e isso era o fundamental no momento de escolher a pessoa que iria liderar no dia-a-dia, a partir de agora, o Grupo Bernardo da Costa. Ricardo, mas foi em Braga que foi lançada esta nova abordagem de liderança humanizada. E tu foste a cara desta liderança humanizada em Portugal, saiu de Braga para Portugal, e tens sido um exemplo, seja pelos teus pares, pelos teus colaboradores, mas também por todo o empresariado português. Foi um caminho difícil percorrer esse caminho, seja na empresa, seja na região, no país? Fazendo agora uma retrospectiva e colocando-me em 2017, é importante dizer que a criação do Departamento da Felicidade, que nasceu em fevereiro de 2017, é uma consequência de uma cultura organizacional que vem do meu avô, que passou pelo meu tio e pelo meu pai, e que eu, com o acesso a esta informação tão facilitada, num mercado cada vez mais global, eu viajei imenso e tive a felicidade de contactar com diversas realidades, que depois eu ia trazendo esses exemplos e adaptá-los ao Grupo Bernardo da Costa e à nossa realidade em Portugal. Portanto, o Departamento da Felicidade foi uma consequência de tudo isso, portanto, não foi o início de nada, porque isso é importante dizer. Eu tive a sorte e a felicidade de herdar essa cultura empresarial que me foi dada pelos meu pai e pelo meu tio, mas pondo-me em 2017, é engraçado recordar que me chamaram de muita coisa, chamaram-me de lamecha, chamaram-me de pouco profissional, com o Departamento da Felicidade nunca podia rivalizar nem estar ao lado de um Departamento de Operações, financeiro, comercial ou técnico, e este caminho destes 7 anos, impulsionado pela pandemia, veio demonstrar que estávamos certos e que aquela disrupção e aquela pequena loucura de ter num organograma de uma empresa um Departamento da Felicidade fazia todo sentido. Mas, como disse, quer em pares, em empresários, quer até em parte da sociedade e até mesmo nos colaboradores, no início foi visto como algo muito estranho, porque é que se havia de estar preocupado com a felicidade. E eu recordo que ele surgiu porque eu percebi que havia um país, que foi a Abu Dhabi, que tinha um Ministério da Felicidade, e se um país tinha decidido criar um Ministério para cuidar da felicidade dos seus cidadãos, por que não uma empresa também ter um departamento que cuidasse do bem-estar das pessoas que lá trabalham, que promovesse um ambiente de saúde, de segurança, de equilíbrio entre vida pessoal, profissional e familiar, e é esse o grande objetivo do Departamento da Felicidade. Também é muito importante dizer, porque isto, às vezes pensam, o Departamento da Felicidade é para pôr as pessoas felizes à pressão. Não, isso não existe. O Departamento da Felicidade é nós termos alguém para que aquelas pessoas que estão num dia menos bom encontrem na empresa um espaço, um ambiente e pessoas que as ajudem a ficar melhor nesses dias. A felicidade não se impõe, a felicidade não se pressiona as pessoas a ser felizes, simplesmente temos de ter um ambiente que permita que as pessoas, naqueles dias em que não estão tão bem, sintam vontade em ir para a empresa porque sabem que não vão ser julgadas, não vão ser criticadas e vão ter um espaço, um ambiente e pessoas que lhes permita alegrar o seu dia. E essa é a essência do Departamento da Felicidade e está muito assente em ouvir.
ouvir as pessoas é muito importante em termos das organizações. E nós às vezes esquecemos, ou muitas vezes esquecemos de parar para ouvir, de parar para escutar ativamente, e isso é verdadeiro, porque nós não queremos pôr ninguém feliz à pressão. Aquelas empresas que olham para este tema e dizem amanhã vou ter uma empresa feliz, isso vai se desmoronar como um castelo de cartas. Isto tem que existir uma cultura organizacional da verdadeira promoção do bem-estar, sem pressionar ninguém à força a ser feliz. Ricardo, qual é o maior desafio dos nossos empresários para adotarem esta liderança humanizada? Olha, há vários desafios, alguns têm a ver com as qualificações das lideranças. Nós sabemos que estamos num país onde o gap de qualificações dos empresários em relação aos trabalhadores nos torna no pior país da OCDE neste índice. Portanto, nós temos que qualificar as nossas lideranças, qualificar os nossos empresários para que eles percebam de facto que o mundo está a mudar e que há uma nova geração a entrar no mercado de trabalho que olha para o mundo de uma forma muito diferente do que olha a minha geração ou a geração que me antecedeu. Temos uma questão de mentalidade também. Temos uma questão de um tecido empresarial muito estratificado, onde predominam as micro e pequenas empresas, em 91% do nosso tecido empresarial, e se formos para as micro, pequenas e médias, estamos a falar de 99,2% das empresas que existem em Portugal, e portanto isto faz com que seja difícil existir uma cultura organizacional forte, porque estamos a falar de microempresas onde as pessoas normalmente fazem tudo e portanto não há uma organização do trabalho, uma organização da própria empresa. Portanto, são vários os desafios, mas o mercado está a demonstrar que é a única forma das empresas sobreviverem e terem sucesso. E por falar nisso, Ricardo, lançaste recentemente um livro, ou foi lançado um livro recentemente em que tu és o autor, intitulado Felicidade é Lucrativa. Podes explicar-nos um pouco como é que a felicidade é lucrativa e como é que os nossos empresários poderão aqui beber um pouco daquilo que são as tuas abordagens? Claro que sim. Primeiro explicar porque é que lá nasce o livro. O livro nasce por um desafio do Rui Coceiro, que é o meu editor, da Contraponto, uma chancela da Bertrand, que achou que tudo aquilo que eu falava dava um livro. Eu tive muitas dúvidas no início e depois de aceitar, tentei ver como é que eu podia impactar positivamente com a escrita do livro. E então decidi contar uma história que é a minha história, as minhas vivências, a minha experiência profissional, a forma como eu vejo este tema relacionado com a felicidade em contexto laboral e depois a parte final, a visão para os próximos 20 anos, o que é que eu acho que são as mudanças necessárias ou as políticas necessárias para que Portugal duplique o PIB, cresça economicamente, com o último objetivo de aumentar salários e fazer com que as pessoas vivam melhor. E, portanto, essa é a essência do livro. Mas, acima de tudo, o título também foi escolhido para demonstrar aquilo que eu acredito mesmo. Este tema da felicidade, há muita gente que pensa que é bonito falar dele porque dá uns likes nas redes sociais, dá umas capas de revistas, dá umas notícias nos órgãos de comunicação social, é fancy, é marketing puro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é uma verdadeira estratégia de negócio e que as empresas... E agora já vários estudos começam a sustentar isso, que relacionam a felicidade ou o ambiente de trabalho com produtividade, que relacionam com inovação e, portanto, eu acredito que é mesmo uma estratégia de negócio e daí o título chamar-se A Felicidade é Lucrativa, para que os empresários e as pessoas no seu todo percebam que promover uma cultura de ambientes de trabalhos felizes, onde impera o bem-estar, porque esta questão também é importante dizer, o que nós procuramos é o bem-estar das pessoas, porque a felicidade é um estado muito curto, costumo dizer, um estado quase orgásmico, não é? Portanto, o que nós procuramos é ter ambientes onde se promova o bem-estar, onde as pessoas se sintam bem, felizes em realizar as suas funções. Porque vivemos num mundo que tem tantas alterações, vivemos com uma crise de valores sociais, vivemos um estado de guerra neste momento quase latente e as empresas aqui têm um papel crucial em incutir às suas pessoas que de facto nós vamos ter todos que viver com menos no futuro.
Nós estamos a esgotar os nossos recursos, como é plenamente conhecido, portanto nós vamos ter que viver com menos, portanto as pessoas começam a dar valor a outras coisas que não simplesmente ao lucro. E as empresas aqui têm um papel importante, por exemplo, no movimento Giving Back, que eu acredito muito, que é, além de devolver às pessoas parte dos lucros que as empresas conseguem por via do trabalho das pessoas, devolver também à sociedade, porque sem sociedade, sem comunidades, as empresas não tinham ninguém a quem vender os seus produtos ou os seus serviços. Exato. Ricardo, nós vivemos num momento em que há uma crescente força de trabalho remoto, em que há inclusive uma preferência por parte das pessoas estarem de forma híbrida ou remota a trabalhar, mas também vemos uma crescente um booming de vários centros de serviços partilhados pelo país e pelo mundo. O grupo que lideras também está presente em vários países. Como é que nós fazemos chegar esta liderança humanizada quando eu estou, provavelmente, quase 100% do meu tempo em casa, quando eu estou a trabalhar num centro de serviços partilhados num país e tenho que falar com alguém, muito de vez em quando, que está em casa a trabalhar? Como é que tu vês? Quais são as respostas que tu vês para assegurar que esta liderança humanizada não é esquecida nestes contextos? Por isso é que eu falo muito em cultura organizacional. Eu dou o exemplo da pandemia, onde nós fomos todos obrigatoriamente para casa, pelo menos durante 7 semanas, nas primeiras 7 semanas de confinamento, e nós continuamos a fazer as nossas ações do Departamento da Felicidade, só que em vez de celebrarmos todos juntos, pessoalmente, fisicamente, celebramos à distância, mas nós fizemos questão de enviar para casa de cada pessoa uma flute de champanhe para celebrarmos um dia que era especial para nós na altura, que foi o nosso aniversário da IBD. Portanto, existindo a cultura, encontram-se soluções para essas, eu não lhe vou chamar adversidades, eu chamo-lhe uma nova realidade do mercado de trabalho. Como eu disse há pouco, quando falei desta questão da intergeracionalidade, esta nova geração vê o trabalho de uma forma diferente, vê o trabalho sobre o propósito, sobre o equilíbrio da sua vida pessoal e profissional. E, portanto, o trabalho híbrido vai ser o futuro, já é o presente, mas ainda vai ser intensificado no futuro. E as empresas, as organizações vão ter que se adaptar a este modelo de trabalho. O que é importante? Esquecemos muitas vezes das lideranças intermédias nas empresas. E o que acontece normalmente? Essas pessoas ascendem a cargos de liderança pelas suas competências técnicas, mas descura-se as competências humanas, as skills de liderança de pessoas, e elas não estão preparadas para lidar com estas alterações do paradigma do mercado de trabalho, com estas questões de teletrabalho, trabalho híbrido, com estas questões das tecnologias, como é que as pessoas olham para a tecnologia. Portanto, nós temos que, mais uma vez, eu nunca me canso de focar isto, de qualificar, porque as qualificações, a educação está na base de tudo. Nós, infelizmente, em Portugal partimos de um ponto muito negativo do que eram as nossas qualificações há 20 anos atrás. Nestes 20 anos conseguimos recuperar algo e estar agora mais equiparados à média da União Europeia, mas ainda temos muito trabalho, porque, mais uma vez, volto a referir um estudo que é da Fundação José Neves, aquele que eu referi há pouco do gap de qualificações de trabalhadores e empresários também é deles, mas este também. Nós somos o segundo pior país da OCDE no que se refere à formação ao longo da vida. Portanto, nós temos aquela ideia de que concluímos o nosso ensino, seja ele básico, secundário ou universitário, e depois até à idade da reforma não é preciso estudar mais. Está completamente errado, principalmente no momento em que se vivem tantas transições, transição energética ou climática, transição digital, e tudo o que está ligado a esta nova revolução industrial, ligada à inteligência artificial, é fundamental as qualificações, quer das pessoas, mas essencialmente das lideranças intermédias, porque são elas que vão disseminar uma cultura empresarial que vai lá estar promover a valorização das pessoas e fazer com que elas se sintam bem no local de trabalho e fazer com que o trabalho também possa fazer parte da felicidade, que essa é outra ideia do livro. Normalmente nós temos a ideia do trabalho, que é um sacrifício que nós fazemos para ter um salário no final do mês, e com esse salário nós vamos comprar algo que nos dê felicidade. Eu acredito que pode ser diferente. Eu acredito que o trabalho também pode fazer parte da felicidade se nós fizermos aquilo que gostarmos, se tivermos um propósito claro naquilo que estamos a fazer e se formos reconhecidos pelas nossas lideranças. Ricardo, pegando um pouco no que estás a dizer e olhando para aquilo que é o nosso cenário atual, em que vemos em várias empresas
a tentarem adotar a inteligência artificial. E como é que tu vês o papel da liderança humanizada? Se por um lado tem que definir aqui barreiras éticas, como é que vês também a liderança, por outro lado, a assegurar que a criatividade não é esquecida e que continuemos a ser ainda mais humanizados neste novo cenário? Gostaríamos de ouvir a tua reflexão sobre isto. Isso é um tema que eu tenho pensado e falado muito, porque há um estigma de que a inteligência artificial vai criar desemprego, vai acabar com muitos postos de trabalho. Não tínhamos dúvidas que a inteligência artificial vai fazer com que algumas funções deixem de ser feitas por pessoas. Seremos mais felizes? Eu acredito que sim. Mas lá está, depende de cada um de nós perceber esta transição, esta revolução industrial, porque eu acredito mesmo, há quem diga que tudo o que está relacionado com inteligência artificial, biotecnologia e computação quântica é mais importante para o mundo do que a descoberta da roda. E eu alinho nessa teoria, porque acho e vai ser muito mais rápida. Porque essa é outra questão. As mudanças relacionadas com esta revolução industrial vão ser sentidas de uma forma muito mais rápida do que foram as outras revoluções industriais. Mas dizendo que eu não tenho dúvidas que algumas funções vão deixar de existir, mas o que eu acho é que as pessoas qualificando-se e aprendendo a utilizar todas as ferramentas que estão à disposição no âmbito da inteligência artificial vão fazer duas coisas. Por um lado, vão fazer tarefas e funções muito mais prazerosas do que eu não acredito que ninguém possa ser feliz a fazer 40 horas por semana exatamente a mesma função que pode ser feita por uma máquina. E, portanto, se aprender a utilizar as ferramentas, pode dedicar-se a tarefas mais prazerosas e tarefas muito mais produtivas, porque a inteligência artificial não vai substituir a criatividade humana, agora vai simplesmente complementá-la. E eu, que tenho tentado educar para nos últimos meses, quase um ano, utilizar diariamente ferramentas de inteligência artificial, eu sou a testemunha de que tem-me ajudado a poupar tempo que eu posso dedicar a fazer muitas outras coisas e normalmente são muitas outras coisas que me dão muito mais prazer e que me tornam mais feliz. Portanto, o segredo está aqui mais uma vez numa palavra que eu uso que acho que é das mais importantes no que tem a ver com a liderança, que é a adaptação. Já Darwin o dizia, não sou eu que o invento, não é o mais forte nem o mais inteligente que vence, é aquele que se adapta melhor. E nunca como hoje eu acho que esta frase se aplica tanto, porque vivemos tantas transições que nós ou temos a capacidade de nos adaptarmos ou se resistirmos à mudança. É o caminho certo que vamos ser infelizes, porque a mudança é a única constante em tudo na vida neste momento. Tudo está a mudar. Portanto, nós temos que ter essa capacidade de nos adaptarmos a estas transições, a estas mudanças e sermos agentes da mudança ou, no mínimo, estarmos propensos para a mudança. Os resistentes à mudança vão ter muitas dificuldades em adaptar-se. Ricardo, por falar em adaptação, quando olhas para Portugal como um país, já falámos aqui dos empresários e deste um exemplo de um país onde existe um Ministério da Felicidade. Como é que tu vês isto a acontecer em Portugal, onde temos muitos jovens que por vezes ainda procuram outros mercados, mas também temos muitos jovens a quererem vir estudar em Portugal, trabalhar em Portugal. É um país com várias características que atraem as camadas mais jovens. Esse é o último capítulo do meu livro, porque eu acho que Portugal está num momento decisivo para poder dar o verdadeiro salto. Por um lado, em todas estas transições que eu falei, Portugal pode estar no pelotão da frente. Na transição energética, nós temos uma localização geográfica, uma exposição ao sol, um mar para as offshores eólicas que que de facto nos coloca no pelotão dos países que têm mais condições para estar na frente desta transição. Na transição digital, nós somos o único país que está ligado por cabo submarino a 3 continentes e que pode ter um verdadeiro centro de dados, ensinos e que pode potenciar uma economia a partir daí. Na inteligência artificial,
nós temos um know-how das nossas universidades, dos nossos centros de investigação, e temos a nossa capacidade, adaptabilidade, o nosso empreendedorismo e resiliência, que já foi demonstrado por várias vezes, quer das nossas pessoas, quer dos nossos empresários, quando digo pessoas, trabalhadores. O que é que nós vivemos? O que é que nos falta? Além disso, ainda temos um pacote financeiro que está a chegar nos próximos 7 anos, que de facto, bem aproveitado, pode fazer as mudanças estruturais que o nosso país precisa. Falta-nos liderança, falta-nos visão, falta-nos desígnio, falta-nos estratégia a médio e longo prazo, falta nós percebermos para onde é que caminhamos e não termos esta incerteza, insegurança, falta de previsibilidade, que é um inimigo, quer ao investimento estrangeiro, quer ao próprio investimento das empresas portuguesas, ou a expansão das empresas portuguesas, porque nunca sabemos o que é que vai mudar em política fiscal, em legislação laboral, na justiça, na educação, e, portanto, falta-nos visão, falta-nos um governo, um pacto de regime, como nós falamos da AMIN, onde os principais partidos acordem que, independentemente de qual ganhar nas próximas eleições, o caminho do país é este. Se tivéssemos isso, com certeza nós daríamos o salto da retaguarda, da cauda da Europa, onde estamos neste momento, para o pelotão da frente, porque tudo o resto nós estamos num momento muito favorável para o nosso país. Ricardo, e com estas palavras encerramos aqui o nosso podcast. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. E foi mais uma vez uma honra poder aqui para mim também, foi um gosto enorme. Obrigado, Betty, e obrigado a todos. Muito obrigada.